Señor Jesús, Senhor Jesus, qué bueno eres que nos renuevas de día en día en tus fuerzas. que bom é que Tu és tão bom que nos renovas a cada dia nas Tuas forças. Y en tu misericordia de cada mañana tú sigues purificándonos y perdonándonos todos nuestros fallos. E em cada dia a Tua misericórdia segue a purificar-nos e a perdoar-nos todas as nossas faltas. Nos haces estrenar el día, nos haces nuevos cada día Fazes-nos triar a cada dia, porque a cada dia Tu nos fazes novos. por medio de tu Espíritu. Por meio do Teu Espírito. Sigues obrando en nosotros Segues a operar em nós y perfeccionándonos. e a aperfeiçoar-nos. Gracias por tu paciencia. Graças te damos pela Tua paciência. Gracias por tu amor eterno y perfecto. Graças pelo Teu amor eterno e perfeito. Queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos continuar a aprender de Ti. No hemos decidido ser alumnos tuyos por la eternidad Decidimos ser os Teus alunos por toda a eternidade y aprender de ti, e aprender de Ti, tus maravillas, as Tuas maravilhas, tus pensamientos, os Teus pensamentos, tu genialidad creacional. a Tua genialidade criacionista. Eso es un deleite glorioso que nos has concedido. Isso é deleite glorioso que Tu nos concedeste. Por eso alimentanos con tu palabra. Por isso alimenta-nos com a Tua palavra Que tu Espíritu la vivifique en nuestro corazón e que o Teu Espírito a vivifique no nosso coração y nos dé la fuerza para obedecerla, ponerla por obra. e que nos dê as forças para poder obedecê-la e pô-la por obra. Gracias por mis hermanos. Obrigado, graças Bendice Senhor, pelos cada meus persona irmãos. que está aqui. Abençoa cada pessoa que aqui está. Unge a cada uno Unge a cada y que tu palabra sea asimilada y encarnada en nuestro ser, en nuestra alma, Que a Tua palavra seja assimilada e encarnada no nosso ser e na nossa alma, para que nunca se nos olvide. para que jamais nos esqueçamos dela, Forme parte de tu tesoro en nuestro corazón. que forme parte do Teu tesouro no nosso coração. Gracias, Padre, en el nombre de Graças, Pai, Jesús. no nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Amém. Gloria a Dios. Glória a Deus. Todos sabemos que vivimos tiempos difíciles. Todos sabemos que vivemos em tempos muito difíceis. Y es algo increíble escuchar las noticias cada día. E é incrível ouvir as notícias a cada dia. Cómo son tragedias y tragedias. Como vêm tragédias e mais tragédias. Y cómo el enemigo está tejiendo toda la red mundial E como o inimigo está a entretecer toda a rede mundial para levantar al último anticristo. para levantar o último anticristo. Y se está cumpliendo la gran profecía de Jesús sobre el final de los E tiempos. está a cumprir-se aquela grande profecia de Jesus acerca do final dos tempos. Ese mini apocalipsis de Mateo 24. É mini apocalipse que está relatado em Mateus 24. En el versículo 12 que la maldad se aumentará, Diz no versículo 12 que a maldade e a iniquidade se que el amor de multiplicará, muchos se enfriará. que o amor de muitos se esfriará. Y yo oigo y veo a muchos cristianos que lo que hacen es preguntar, ¿qué va a pasar? E eu ouço e vejo a muitos cristãos que aquilo que fazem é perguntar o que é que vai acontecer. ¿Qué futuro nos espera? O que é que o futuro nos espera? Igual que hacen también los incrédulos que están entrando en pánico. Aquilo também fazem mesmo os incrédulos que estão a ficar em pânico. Pero esa no es la actitud que debemos de tener. Mas essa não é a atitude a qual devemos ter. Nuestra reacción debe ser violenta A nossa reação deve ser com violência y preguntarle a Dios, ¿qué debemos hacer ya? e perguntar-lhe a Deus o que é que devemos fazer já. Ahora empiezan los colegios en España y nuestros niños tienen que ir a escuchar clases de homosexualidad y lesbianismo. Agora iniciam a escola em Espanha e as nossas crianças têm que ir escutar, ensinar aulas sobre a sexualidade, sobre também as lésbicas. ¿Vamos a tolerarlo? Vamos tolerar isso? ¿Y dejar que nuestros niños coman esa basura en sus almas? Permitir que as nossas crianças recebam esse lixo nas suas almas? Hemos tomado la determinación de mandar una carta a todos los directores de colegios. Nuestros niños no van a asistir a esas clases. Tomámos a determinação de mandar uma carta a todos os diretores das escolas e dizer as nossas crianças não vão atender essas classes. Y si ustedes les obligan, les denunciaremos contra el derecho
prioritario de la ONU de que los padres escogen la educación de sus E hijos. se os obrigarem, então iremos os denunciar contra um direito que está declarado na Constituição da ONU, em como os pais têm a autoridade sobre a educação dos seus filhos. Claro que nos va a suponer sufrimiento esa guerra, É lógico que isso nos vai a supor bastante sofrimento, essa é uma guerra, porque ellos no van a parar. porque eles não vão desistir. Fue glorioso ver que en Argentina han parado el aborto, Foi glorioso poder ver que na Argentina detiveram a lei do aborto. pero ¿qué les ha pasado? Mas o que é que aconteceu? Que el nuevo orden mundial con el Fondo Monetario Internacional les ha parado el crédito de 50.000 millones de dólares. Que a nova ordem mundial, através do Fundo Monetário Internacional, deteve-lhes o crédito de 50 milhões de dólares. ¿Por qué? Porque no han cumplido con esa exigencia. Porquê? Porque eles não cumpriram com essa Eso exigência. no lo dice Macri, Macri não fala eso no acerca lo disso. dicen los ministros. Isso os ministros não falam Pero a mí acerca me lo disso. dijo un ministro de Uruguay cuando estaban en situación de quiebra, que no tendrían préstamos si no aprobaban Mas isso disse-me a mim matrimonio homosexual y aborto. Disse-me a mim o ministro do Uruguai que eles não voltariam a receber empréstimos quando estavam numa situação fatal economicamente, até que não aprovassem a lei dos matrimónios homossexuais e também a lei do aborto. ¿Tú crees que se va a parar el diablo con esa invasión? Tu crees que o diabo vai deter essa invasão? No va a parar. Não vai parar. ¿Y qué es lo que le puede estorbar? E o que é que pode estorvar ao diabo? Solamente le puede frenar la sal de los seguidores de Cristo. Somente a sal dos seguidores de Cristo pode deter. Nada más. Nada mais. En India acaban de aprobar la homosexualidad que estaba completamente prohibida bajo cárcel. En India. Na Índia, terminaram agora mesmo de aprovar a lei da homossexualidade que estava totalmente proibida. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos será como en tiempos de Sodoma y Gomorra. E Jesus profetizou que nos últimos tempos seria exatamente como os tempos de Sodoma e Gomorra. Y se han propuesto sodomizar el mundo. E propuseram-se a sodomizar o mundo. Fíjate, en Sodoma no había ningún varón que estuviera libre de homosexualidad. Todos eran Em homosexuales. Sodoma não havia nenhum barão que tivesse isento de homossexualidade. Todos Esto es una invasión. tinham uma ação de... Tus hijos peligran. Isto é uma invasão. Tus Os teus nietos filhos- peligran. Os teus filhos estão em perigo, os teus netos estão em perigo. Y si somos cobardes E se nós somos covardes y no enfrentamos esta e batalla não enfrentamos esta y batalha otras que vienen añadidas e outras que virão por acréscimo con la armadura de Dios, e não a enfrentamos com a armadura pues de Deus, entonces seremos completamente arruinados. pois então seremos totalmente arruinados. Primera de Reyes 20 del 1 al 8. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe assim: diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tomaram a vir os mensageiros e a dizer: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos. E há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviará a minha por as minhas mulheres, por os meus filhos, pela minha prata, pelo meu ouro, e não lhe o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes des ouvidos, nem consintas. ¿Tú crees que el diablo se sacia con un alma 10 millones? Tu crees que o diabo pode saciar-se com uma alma ou com Él 10 quiere milhões? todo para él, para robárselo a Dios. Él es el ladrón. Ele quer tudo para ele, quer roubar-lhe tudo a dele.
tudo a Deus, ele é o ladrão. Claro que no va a hacer lo que Dios no le permita, sin duda. É lógico que ele não vai fazer aquilo que Deus não lhe consinta. Pero él quiere que libremos la batalla con su victoria, como hemos oído en este congreso. Mas ele quer que nós travemos a batalha com a sua vitória, tal como estamos a Pero ouvir neste fíjate qué congresso. atrevimiento este babilónico malvado. Quiero tus mujeres, tus hijos, tus dineros, todo lo quiero. E vê desta maldade, deste poder babilónico, disse: eu quero tudo, as tuas mulheres, o teu ouro, a tua prata, os teus filhos, tudo. Y tú sabes que eso es lo que va a hacer el anticristo. E tu sabes que é isso mesmo que o anticristo vai fazer. Cuando alguien se ponga la señal en la muñeca o en la frente, ya es propiedad absoluta, completa del diablo, del anticristo, porque Dios lo entrega. Quando alguém se põe o sinal no seu pulso ou na sua frente, então essa pessoa já passa a ser propriedade do anticristo, porque Deus entrega-o. Y el rey del pueblo de Dios dice, y yo no se lo he negado. E o rei do povo de Deus disse: aquilo que ele me requereu eu não lhe neguei. Cobarde, Foi cobarde. no se lo he negado, como diciendo, bueno, pues antes de que nos maten. Bom, não lhe neguei, pois é dizer, antes que nos matem. Y este es el gran problema que tiene el cristiano. E este é o grande problema que existe hoje na vida do cristão. Y lo dicen bien los musulmanes. E os muçulmanos dizem-no muito bem. La debilidad de los cristianos es que por su pellejo hacen lo que sea. Por salvar su vida hacen lo que sea. A debilidade dos cristãos, dizem os muçulmanos, é que por eles mesmos, pela sua carne, para a salvar, fazem aquilo que faça falta. Mientras que nosotros cantamos a la muerte, dicen los musulmanes. Enquanto nós louvamos e cantamos à morte, Y están dispuestos a matarse eles estão dispostos a ir para à morte, cumplir su plan. a matar para poder cumprir o seu plano. Esos son cientos de millones de seguidores de la religión más satánica de la historia. E isso são centos de milhões de seguidores da religião mais satânica da história do mundo. Pero ¿cuántos seguidores tiene Cristo Então, quantos seguidores tem Cristo? que están dispuestos a decir, Que estão dispostos a dizer: si me matan, que me maten, se me matam, então que me matem. pero yo no voy a negar a mi Señor? Mas eu não vou negar ao meu Senhor. Aunque me matare, en Mesmo que Él me mate, confiaré. eu nele confiarei. ¿Cuántos hay? Quantos é que há? Hay amigo Pedro de Boquillas. Ai, meu amigo Pedro, pela sua boca, Le dijo Jesús, si te matan yo moriré contigo. Jesus, se te vierem matar, eu morrerei contigo. Y había estado 3 años y medio con Jesús. Ele tinha estado 3 anos e meio com Jesus todos Era el os dias. apóstol preferido Era o- junto con Juan. Era o apóstolo mais preferencial, juntamente com João o amado. Pero para salvar el pellejo, amigo, Mas, bom, para salvar a sua própria carne, ai, meu amigo, cuando tuvo la prueba, Jesús le dijo, esta noche me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Jesus disse-lhe: esta noite me negarás 3 vezes antes que cante o galo. Es fácil decir, Señor, Señor. É muito fácil dizer Senhor, Senhor. Tienes que cuestionarte esto, Tu tens que questionar-te isto a ti mesmo. porque la prueba siempre viene. Porque a prova, a aprovação sempre virá. Siempre viene la prueba de ser cobarde y callar ante un blasfemo. Virá sempre a aprovação de ser cobarde e calar ante uma blasfémia. Siempre viene la prueba y callar ante un antisemitismo que está creciendo y escuchar cómo, bueno, llaman criminales a los judíos en lugar de hacerlo a los asesinos palestinos. Virá sempre a prova de silenciar-nos ante o antissemitismo que está a crescer e que trata de chamar-lhe carnificinos e assassinos ao povo hebraico em vez de chamá-lo ao povo islâmico. Y el que calla consiente y otorga y se hace cómplice. Aquele que cala, consente e outorga e faz cúmplice. Pero el que quiera salvar su vida, Mas aquele que queira salvar a sua vida, la perderá. esse perderá a sua vida. Pero el que la pierda por causa de mí, Aquele que perca a sua vida por causa de mim, la hallará. a achará. Ahora yo me pregunto si los que se dicen seguidores de Jesús no renuncian al bolsillo. Agora eu digo também, bom, se aqueles que dizem ser seguidores de
Cristo não renunciam às suas possessões que têm no bolso, ¿cómo van a renunciar a su pellejo então como é que eles vão renunciar à sua própria carne? sin las pequeñas cosas? Com as pequenas coisas. Nos aferramos. Nós agarramos essas coisas. ¿Cómo va a renunciar al pellejo? Agarramos tal como na pele se agarra ao nosso corpo. Esta es la cuestión de este tiempo. Essa é a questão fundamental nestes tempos. Solo aquellos que estén dispuestos al pacto de amor a muerte Somente aqueles que estiverem dispostos ao concerto, ao pacto, de estar dispostos até à morte, serán los verdaderos vencedores y soldados de Cristo. serão os verdadeiros vencedores e soldados de Cristo. En el tiempo del fin, No tempo final, como dice Apocalipsis 12. tal como diz Apocalipse 12. Y estos vencieron al anticristo E estes venceram o anticristo por el testimonio de ellos, pelo testemunho deles, por la palabra pela palavra y porque renunciaron a sus vidas e hasta la muerte. porque renunciaram às suas vidas dispostos Vamos à a morte. leerlo porque quizá no se me queda, no lo he dicho correctamente de memoria, Apocalipsis 12, Vamos lê-lo. Vamos a Talvez leerlo. não disse bem de memória completamente, porque ahí habla de la iglesia perseguida, porque aí fala da igreja que está a ser perseguida. persigue a la iglesia después del gran avivamiento final. E é perseguida a igreja depois de existir um grande avivamento no fim. Dice claramente al capítulo 12, Diz claramente no capítulo 12, versículo 11. verso 11. Y ellos Ellos le han ven- vencido por medio de la sangre del Cordero. E eles venceram pela sangue do Cordeiro. Viven con la Pascua diaria, el Pesaj Vivem diario, com a Páscoa, o Pesach diário. la sangre de Cristo en la frente. A sangue de Cristo nas suas frentes. Como pusieron la sangre del Cordero en el dintel de la puerta de sus casas. Tal como puseram a sangue do Cordeiro sobre o lintel das suas portas nas Y casas. ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Venceram pela sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Y menospreciaron sus vidas hasta la E muerte. diz, e não amaram as suas vidas até à morte. ¿Tú crees que negándote a servir a Dios y trabajar por dinero, vas a estar dispuesto a dar tu vida si te ponen una pistola en la cabeza y te dicen que reniegues de Cristo o que te pegan un tiro? Tu crees que se não te negas a trabalhar pelo dinheiro, vais conseguir chegar ao fim da tua vida e um dia chegarem a pôr-te uma pistola à tua cabeça e fazer com que renuncies a Cristo, vais conseguir suportar isso? Y encima lo vas a hacer con gozo glorioso, E vais conseguir fazer isso com uma alegria gloriosa, como Esteban. como Estevão o fez. No, Esteban era un diácono lleno del Espíritu Santo. Estevão era um diácono que estava cheio do Espírito Santo. Había nacido de nuevo y había dejado todo para vivir en comunidad, servir a Cristo a muerte. Tinha nascido de novo e tinha deixado tudo para trás para viver em comunidade e servir a Cristo à morte. Y entonces le tocó la prueba del martirio. E então veio a provação do martírio. Y no gritó, ni chilló, ni se acobardó. E ele não gritou, não teve medo, não começou a choramingar, nem se acobardou. Y morir a pedradas es muy fuerte. E morrer apedrejado é muito forte. Salvo que te mate la primera y te den la 100 y ¡pumba! Pajarito. A não ser que te matem à primeira pedrada. E então aí já se foi o passarinho. Pero no creo que fuera así. Mas não acredito que assim tenha sido. No creo que fuera de esa manera. Não acredito que tenha sucedido dessa forma. Porque le dio tiempo a ver el cielo abierto. Porque deu-lhe tempo, ao ser apedrejado, a ver os céus La abertos. gloria de Dios esperándole. E ver a glória de Deus que o recebia. Y los ángeles preparados para llevar su alma arriba. E os anjos preparados para levar a sua alma aos céus. No dudó. Ele não duvidou. Como tampoco dudaron ninguno de los apóstoles después. Como também nenhum dos apóstolos duvidaram depois. Quiero que entiendas dos tipos de vida espiritual muy diferentes. Quero que entendas que há dois tipos de vida espiritual que são muito diferentes. Todos los apóstoles vivieron con Jesús 3 años y medio y le vieron hacer milagros increíbles, Todos- cosas que tienen que romper
la cabeza a cualquiera. Todos os apóstolos viveram com Jesus Cristo durante 3 anos e meio e viram-no fazer milagres incríveis, coisas que não são capazes de romper o nosso entendimento. Estaban como hipnotizados y dejaron a mujer y todo para estar con Jesús codo a codo todos los días. Estavam hipnotizados por esse mover e deixaram as suas mulheres, as suas casas, para estar aí ombro a ombro com Jesus todos os dias. Pero cuando prendieron a Jesús para matarlo, todos le abandonaron. Mas quando prenderam a Jesus para matá-lo, todos abandonaram a Jesus. Así nos da una lección Isso dá-nos uma grande lição. de que esa vida espiritual de convencimiento, Que essa vida espiritual de convencimento, esa vida espiritual, bueno, pues de Biblia, essa vida espiritual, que é feita à base de Bíblia, incluso de milagros. inclusive de milagres. Me gustaría ver a muchos superpentecostales que han visto milagros si les ponen la pistola en la cabeza. Gostaria de ver a muitos pentecostais que viram e efetuaram milagres gloriosos. Gostarias de vê-los com a pistola apontada à cabeça. Lo que les cambió por completo Aquilo que lhes mudou por completo para ser verdaderos hijos de Dios, para ser verdadeiros filhos de Deus, a imagen de Cristo que obedeció al Padre a ir a la cruz, à imagem de Cristo que obedeceu ao Pai a ir à cruz, es que recibieron la llenura del Espíritu Santo. foi que receberam a plenitude do Espírito Santo. Pero yo he visto muchos que reciben el bautismo del Espíritu Santo Mas eu vi já muitos que recebem o batismo no Espírito Santo y hablan en lenguas, e falam em línguas, pero parece como que el agua del Logos ha seguido llenando su corazón y queda una capa de aceite arriba. e parece que a água do Logos da letra começou a encher o seu coração e fica por cima dessa água como uma nódoa de Porque azeite da no unção. han cambiado su corazón egoísta. Porque não mudaram o seu coração egoísta. Y no estarán dispuestos a morir por Cristo cada día. E não estarão dispostos a morrer por Cristo a cada dia. Y ante salvar su pellejo E entre salvar a sua própria pele y sobrevivir teniendo comida, e sobreviver apenas pois tendo mantimento, muchos se dejarán poner la señal de la bestia. muitos serão aqueles que permitirão que sejam Como está sinalizados com profetizado o na sinal da Bíblia. besta, tal como está profetizado na palavra de Deus, na Y Bíblia. lo harán diciendo, bueno, el Señor es misericordioso, me perdonará todo. E o Senhor é misericordioso, dizem, o Senhor perdoará tudo. Para eso ya está esa teología terrible que está invadiendo el mundo de salvo, siempre salvo. Para isso já existe essa teologia terrível que está a inundar todo o mundo, que diz, bom, uma vez salvo, sempre salvo. Una vez que has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él ya sabe que somos pecadores, no pasa nada. Uma vez que já confessaste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, bom, Ele já sabe que nós somos pecadores e não vai Como el acontecer diablo nada. engaña, como el diablo Como engaña. vem o diabo a enganar. Ten cuidado Tem cuidado, de que no seas borrado del libro de la vida. não sejas apagado do livro da vida. Ten cuidado Tem cuidado que tú formes parte del hijo de perdición. que tu passas a fazer parte do filho da perdição. Si Pablo mismo decía, yo prosigo hacia la meta y Pablo- corro la carrera Paulo mesmo ele dizia, eu prossigo à meta e eu corro a carreira para ver si logro alcanzar aquello por lo cual he sido llamado. para ver se logra alcançar aquilo pelo qual eu fui chamado. No vaya a ser que habiendo sido heraldo de la salvación de muchos, yo no lo alcance. Não vai a ser que tendo sido heraldo pela salvação de muitos, eu mesmo não o chego a alcançar. Él mismo decía, no voy a adjudicarme un derecho, un seguro de salvación. Não vou eu mesmo Tengo el adjudicar-me um seguro direito, pagado de salvación. da salvação. Eu tenho o seguro pago da salvação. Tengo la cátedra vitalicia en el cielo. Tenho aí a cátedra vital aí, vitalícia nos céus. Que Dios nos llene de su espíritu.
Que Deus nos encha do seu Espírito a tal punto que el mundo no nos interese para nada. a tal ponto que este mundo não nos dê nenhum interesse Y em que nada. podamos estar dispuestos como Pablo a vivir en escasez y en abundancia. Possamos estar dispostos, tal como estava Paulo, tanto a estar na escassez como na abundância. A comer o a no comer. A comer ou a não a comer. Sí, a pasar frío o calor. A passar frio ou a passar calor. Y a que nos maten por Cristo. Já que tínhamos que morrer por Cristo, ¿Te va a matar Dios o no? vai-te matar Deus ou não? Él da la vida y Él la quita. Ele dá a vida e Ele também a retira. ¿No nos va a matar algún día? Algum dia não nos vai matar? Mejor que nos mate para gloria de suya. É melhor que então que nos mate para a sua glória. Que no nos mate el diablo Que no con sea su el fuego diablo. de Moloch por haber sido traidores a Dios. Não nos venha a matar o diabo com o seu fogo de Moloque por termos sido os traidores a Deus. Oh Señor, yo sé que todo esto es muy fuerte decirlo, Oh meu Senhor, mas eu sei que tudo isto é forte dizê-lo. pero necesitamos tu gracia para que lo vivamos oportunamente. Mas necessitamos ter essa força para que possamos oportunamente viver. Pero todos los apóstoles llenos del Espíritu Santo dejaron todo. Mas todos os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles deixaram tudo para trás. Y entonces sí que estaban dispuestos a morir. E estavam dispostos a morrer. Y sufrieron persecución, E eles sofreram a perseguição. cárceles, Foram presos. palizas. Foram esbofetejados. Y acabaron todos en el martirio por Cristo. E todos acabaram por ir ao martírio por Salvo Cristo. Juan el Amado, que acabó preso en la isla de Patmos cargando piedras con 90 años. Salvo a que não seja João o Amado, que acabou preso na ilha de Patmos a carregar pedras já com 90 anos. Hoy hay un evangelio que busca bendiciones, qué placer tan grande. Hoy hay muchos que creen que el evangelio es lo máximo del placer terrenal y celestial. Hoje há um evangelho que busca bênçãos e bons bênçãos, e há muitos que pensam que o evangelho é o culminar do prazer natural e do prazer espiritual. ¿Qué preparación tienen para morir? Qual é a preparação que eles têm então para morrer? Dicen que hay dos tiempos en la vida del hombre en los cuales son muy pocos los que están preparados. Diz que há dois tempos na vida do homem no qual há muito poucos que estão preparados para os viver. Para casarse É para casar-se y para morir. e outro é para morrer. Estemos preparados para morir en cualquier momento. Que estejamos preparados para morrer a qualquer momento. Porque tú sabes cuándo te va a llegar la hora. Porque sabes tu quando é que te vai chegar a hora? Yo tampoco. Eu também não sei. Aunque muchas veces el Señor revela eso a sus escogidos, Ainda que pero a muy pocos. ainda assim que muito, o Senhor revela isso a muitos dos escolhidos, mas Sim. a muito poucos. Los demonios quieren quitárnoslo todo. Sim, os demónios querem retirar-nos tudo. Y yo te voy a decir una cosa, E eu quero dizer-te uma coisa, con toda firmeza. e dizê-lo com toda a firmeza. Lo que no le damos a Dios, Aquilo que não lhe damos a Deus, Dios permite que el diablo nos lo quite. Deus permite que o diabo nos venha a tirá-lo. Es más, ya, Mais. ya Dios no lo quiere, Já Deus não o quer, porque Él quiere la ofrenda voluntaria. porque Ele deseja que nós ofereçamos Ya voluntariosamente. no lo quiere, Ele já não o quer, porque se lo hemos negado. porque nós mesmos lhe negamos. Y al final, E ao fim, el diablo tiene ventaja para quitarlo. então o diabo tem a vantagem para vir e tirá-lo. Porque el Señor, ¿qué es que merece el Señor? ¿Qué merece el Señor? Porque o que é que o Senhor merece? ¿Diezmos y ofrendas? Dízimos, ofertas? ¿Tú conoces algún mensaje de Jesús que hable de que pide diezmos y ofrendas? Tu conheces alguma mensagem de Jesus que fala acerca dele dizer, bom, tragam-me dízimos e ofertas? Yo no lo he encontrado. Não, não encontrei na Bíblia. Él quiere nuestro corazón. Ele quer o nosso coração. Dame tu corazón. Dá-me o teu coração. Él tiene derecho a pedir todo lo nuestro, Ele tem direito a pedir tudo aquilo que nós que consideramos al nosso. fin y al cabo es una pequeñez. E ao fim e ao cabo tudo isso são Por apenas mucho que acessórios. tengas o que seas, es una pequeñez Por muito que tenhas ou que sejas, isso é simplesmente uma mesquinhez. comparable con lo que Él renunció y dio. Comparado com aquilo que Ele deu e com aquilo que Ele renunciou. Quiero convocar a una intercesión profunda Quero convocar-vos a uma intercessão profunda en el pueblo de Dios. no povo de Deus.
para que la gracia del Señor nos fortalezca para enfrentar lo que viene al mundo. Para que a graça de Deus nos fortaleça para que possamos enfrentar aquilo que vai acontecer neste Que mundo. subamos a los montes a orar. Que subamos aos montes a orar. Y he pensado que hay que subir físicamente a los montes. Está bien. E pensei que também há que subir isso aos montes de uma forma física. El Señor nos ha dado muchos montes en nuestro ministerio. O Senhor deu-nos muitos montes no nosso ministério. Pero yo creo que hay que subir al monte de Sión, Mas eu espiritual. creio que há que subir ao monte de Sião, Hay que monte espiritual. humillarse y clamar a Dios y decirles, llévame a tus alturas para que yo ahí reciba tu unción, tu autoridad, tu revelación. Temos que humilhar-nos diante de Deus e pedir, Senhor, leva-me às tuas alturas para que eu possa receber aí a tua unção, o teu poder, a tua majestade. El pueblo se quebrantó cuando vino el rey babilónico maligno a querer llevárselo todo. O povo entrou num quebranto quando este rei maligno veio a querer levar tudo. Y clamaron a Dios. E então clamaram a Deus. Dios les dio la victoria total. E Deus deu-lhes a vitória Isaías total. 49 a 11. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador das boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas. E diz-lhe às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. E como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços e recolherá cordeirinhos e os levará ao seu regaço, as que amamentam. Ele as guiará mansamente. Anunciadora de Sión es lo que es la iglesia. Anunciadora de Sião é aquilo que é a igreja. Anunciadora del trono del monte sublime donde Dios habita, que es la Sión Anunciadora celestial. do monte do trono sublime onde Deus habita. Anunciadora de la gracia Anunciadora da graça. del Padre en su trono y con Jesús a su diestra. Do Pai no seu trono com Jesus à sua direita. Levanta fuertemente tu voz. Diz, levanta fortemente a tua voz. Para aquellos que se sienten un poco molestos por cómo levanto mi voz, pues mira, yo obedezco lo que me dice la palabra de Para alguns Dios. que podem se sentir incómodos quando eu levanto a minha voz, mas olhem, eu obedeço à palavra de Deus. Para que no haya muchos que tengan excusa, Para que não haja muitos que tenham a desculpa, sino solamente los sordos que no quieren oír. senão somente aqueles que são surdos e não querem ouvir. Pero dice, levanta tu voz Mas diz, levanta a tua voz y mostrad al Dios vuestro. e mostrai ao vosso Deus. Eso es en el monte de la oración. Isso é no monte da oração. Y entonces el Señor vendrá con poder. E então diz que o Senhor virá com poder. Desnudará su brazo y su fuerza de antes demostrará hoy. Virá com o seu braço forte e dominará, e a força de antes Moverá a manifestará su dedo. hoje. Ele moverá o seu dedo Y abrirá y nadie podrá cerrar. e abrirá e ninguém poderá fechar. Cerrará y nadie podrá abrir. Fechará e ninguém poderá abrir. Jesús subía siempre al monte a orar. Jesus subia sempre ao monte a orar Y pasaba noches enteras orando. e passava noites inteiras a Esa es la orar. mejor batalla. Essa é a melhor batalha. Esa es la verdadera batalla. Essa é a verdadeira batalha. Porque es batalla de Dios, no nuestra. Que é uma batalha de Deus, não é nossa. Ahí es en donde se obtiene la respuesta de Dios en la oración. Aí onde obtemos a resposta de Deus é na oração. Porque ahí nos dice Dios, mía es la batalla, mía es la victoria. Porque aí é onde Deus nos diz, minha é a batalha e minha é a Y vitória. entonces en esa autoridad espiritual bajamos al valle. E aí nessa autoridade espiritual podemos baixar aos Bajamos vales. al valle. Vamos aos vales. Y a echar demonios, sanar enfermos y a que deitar se fora demónios, conviertan las a almas. sanar enfermos e a que as almas se convertam a Cristo. Así hacía Jesús. Assim fazia Jesus. Antes de echar los demonios del Gadareno, así hizo. Antes de deitar fora aqueles demónios que estavam do Gadareno, assim ele Antes de fez. parar los vientos, calmar el mar en las dos tormentas, así había hecho, Antes de orando en el acalmar os monte. ventos e o mar naquelas duas tempestades, assim ele fez, esteve a orar no monte. Pero yo tengo que pedir perdón cada día porque no oro lo suficiente. Mas eu tenho que pedir-lhe perdão a Deus a cada dia porque eu não oro aquilo que é suficiente. Y todavía me conmueve, me duele que me cuesta orar más
cada día. Ele compôs-me e cada dia compôs-me para ver como custa a Y cada me dia poder siento orar un mais. poco como los apóstoles en Getsemaní, E sinto-me um pouco na situação daqueles apóstolos que na horta Jesús de les dijo, orad Getsemaní, conmigo una hora. que Jesus disse-lhe, orad, permaneced comigo uma hora. Y se durmieron E eles deixaram-se dormir y no oraron. e não oraram. No me extraña que después todos se echaran a correr. Pois não me estranha que então todos No hay abandonassem victoria Jesus. en tu vida y ni en tu familia sin que haya un altar fuerte de oración. Não há vitória na tua vida e na tua família se não houver um altar forte de oração. Levántalo. Levanta-o. Levanta el altar caído de David Levanta esse altar en caído de tu David casa, na tua en casa, tu corazón, no teu coração. y verás como Dios respalda. Verás como Deus Verás traz o como Dios respaldo. responde. Verás como Deus responde. Queridos hermanos, Meus queridos irmãos, clamando al Señor, clamando ao primero Senhor, para ser librados de nuestro ego primeiro para livrar-nos do nosso próprio ego y después para vencer a los enemigos. e depois para poder vencer aos inimigos. Fíjate si tenía una dureza de corazón Pedro, Vê bem como Pedro tinha uma dureza de coração, a pesar de que había sido lleno del Espíritu Santo. apesar que tivesse sido cheio do Espírito Santo. Todavía el orgullo religioso judío lo tenía ahí en el alma. Ainda tinha aí na sua alma esse orgulho religioso judaico. Y subiendo a la azotea de Simón el Curtidor, allá en Jope, Aí em Jope, subindo à azoteia de Simão, aquele que curtia as peles, en lo alto de la casa, aí bem no alto da casa, en el aposento alto, no aposento alto figura, allí ayunó y oró. aí ele jejuou e orou. Y entonces recibió la gracia de ser libre del prejuicio E aí recebeu a judío graça religioso. de ser livre do preconceito judaico e religioso. Bajo un lienzo del cielo lleno de animales inmundos. Baixou um lenço desde os céus, cheio de animais imundos, Y Dios le dice, anda, mata y come. e ele disse-lhe, aí tens, mata e come. Jesús le dice eso y él dice, Señor, lo primero, Señor, yo no he comido nada inmundo, yo soy muy puritano. E o Senhor diz disso, ele disse, mas Senhor, eu sou muito Como me puritano, dices não tenho eso? nada imundo. Como é que tu me dizes isso? Llamarás tú inmundo lo que yo he limpiado, dice Jesús. E Jesus disse-lhe, chamarás tu imundo aquilo que eu já limpei? Estaba dándole la enseñanza de que no se le ocurra llamar inmundos a los gentiles, porque lo mismo que él había sido inmundo y él lo limpió, también quiere hacerlo con los gentiles. Estava-lhe a dar o ensinamento de não chamar-lhe imundos aos gentios, porque da mesma maneira que ele tinha sido imundo e ele tinha limpado, assim faria com os gentios. Y así fue liberado de ese prejuicio religioso, E assim ele foi liberto desse preconceito religioso. ese orgullo religioso que yo veo en tantos judíos cada año que voy a Jerusalén. Esse orgulho religioso que eu vejo todos os anos em tantos judeus quando vou a Israel. Pero que veo también en muchos pentecostales que menosprecian a los bautistas o qué sé yo a quién. Mas também o vejo em tanto pentecostais que de alguma forma menosprezam a batistas e a saber mais quem. Porque es una peste el orgullo religioso. Porque é uma peste o orgulho El religioso. peor de los orgullos. É o pior de todos os orgulhos. Gracias a que fue liberado Pedro, resulta que otro hombre que también estaba orando, un gentil, Graças a que Pedro foi libertado, acontece que existe outro homem que estava a orar e era um gentil, un centurión romano nada menos, allá en Cesarea la Marítima. um centurião romano que estava aí em Cesareia Marítima. Si vienes a Israel conmigo podrás conocer eso. Yo predico allí lo que predicó Pablo. Se vens comigo a Israel, poderás ver esses lugares. Eu predico aí onde predicou Paulo. Y gracias a esa liberación por el ayuno y la oración, E graças a essa libertação, por meio do jejum e da oração, predicó el evangelio al primer gentil. ele aí pregou o evangelho ao primeiro gentil. Aunque después Jesús escogió a Pablo como apóstol principal de los gentiles. Ainda que depois Jesus escolheu a Paulo como apóstolo principal enviado aos gentios. Pero el primero que predicó a los gentiles después de Jesús fue Pedro. Mas o primeiro a pregar aos gentios depois de Jesus foi Pedro. Y se conoce por la historia que muchos soldados romanos se convirtieron a través de este centurión romano. E conhece pela história que muitos se converteram
a Jesus através da palavra pregada por este centurião romano. temeroso de Dios que también oraba, queriendo conocer a Dios. Que era temeroso de Deus, que também orava, desejando conhecer a Deus. Queridos hermanos, orar y orar como respirar. Meus queridos irmãos, orar e orar como respirar. Ese es el mejor libro que he podido escribir Esse é o melhor livro que eu pude escrever y que me cuesta poner en práctica. e que na realidade custa-me muito El que colocá-lo em más me prática. cuesta obedecer É aquele que mais me custa de lo que obedecer. digo a otros. Mas é que digo a outros também. Así que por eso os pido perdón y pido perdón al Señor. Por isso vos peço perdão e peço perdão ao Senhor. Pero el Señor me va llevando cada vez más ahora. Mas o Senhor leva-me cada vez mais a orar. Al final he comprendido que tampoco es porque yo me vuelva cabezón ni en mis fuerzas, no voy a hacer a Eu conseguir. também já reconheci, não é porque eu me volto Es en el teimoso que nas va minhas próprias poniendo forças. él va poniendo el querer como el hacer según su perfecta voluntad. É Ele que vai colocando o querer e o fazer segundo a sua perfeita vontade. ¿Y sabes cómo lo hace? E sabes como o faz? Pues te pone problemas serios. Coloca-te problemas e Te em pone problemas pruebas sérios. serias. Põe-te provações Te sérias. pone hermanos con problemas bien gordos. Coloca-te irmãos ao lado com problemas bastante Te pone complicados. tribulaciones. Põe-te diante de ti a Y tribulações. entonces te lleva a doblar rodilla E para então pedir socorro. leva-te com que tu dobres os teus joelhos para pedir-lhe Menos socorro. mal que él no se descuida. É normal que ele não se descuida. Queridos hermanos, guerra y victoria contra nuestro propio corazón primero. Guerra e vitória contra o nosso coração primeiro. Primera de Corintios 9, 25 a 27. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Golpeas tu cuerpo. Tu subjugas o teu corpo? Algunos en Semana Santa agarran los látigos y ¡zas! Y ¡zas! Alguns, durante a Semana Santa, como tradição, agarram nos chicotes e flagelam-se. ¿Ves lo que pasa con la religión? ¿Cómo interpreta los textos? Vês como a religião interpreta estes textos? Golpeo mi cuerpo significa que le digo no a mis sentidos. Subjugo o meu corpo significa que eu digo não aos meus Le sentidos, aos digo meus no sentimentos. al ojito que no se cansa de ver. Digo não ao olho que nunca se cansa de estar a ver. Y pumba, lo cierro. E fecho o olho. Le digo no a la lengua que no se cansa de mentir. Digo não à língua que não se cansa de mentir. Y en boca cerrada no entran moscas. Nas bocas fechadas não é possível que entre uma mosca. Solo el Espíritu Santo puede controlar nuestra lengua. Somente o Espírito Santo pode controlar a nossa língua. No a oír lo que no debemos de oír y dejar que entre el morbo, la murmuración. No. Digo não ao ouvido para não permitir que Si não ouça aquilo tenemos que eu el vou ouvir para filtro entrar na del murmuração. Espíritu Santo, Se temos o filtro do Espírito Santo, nada más que alguien empieza a hablar, nada mais que alguém que me começa a falar, podemos discernir que eso es veneno o que eso es bendición. posso discernir se isso é veneno ou se isso é uma bênção. Pero si somos sentimentales Mas se ao contrário somos sentimentais y dejamos a nuestra mujer que siga, va, e es mi deixamos que mujer, a nossa mulher es mi comece mujer, tengo que escucharla. é minha mulher, eu tenho que a escutar. No tengo que escuchar a nadie ninguna inmundicia. Não tenho de escutar de ninguém nenhuma imundícia. Gracias a Dios que mi mujer no las dice. Graças a Deus que a minha mulher não as diz. Pero algún día a lo mejor, pues tiene un momento emocional raro. Mas algum dia, ou melhor, pode acontecer que tenha momento emocional um pouco mais fora do O ha normal. tenido una confrontación con una hermana Ou teve uma confrontação com alguma irmã que está acusando a su marido o a un siervo. que está a acusar ao seu marido ou algum outro servo. Y entonces pasa la mujer. E então passa a mulher. Y de la mujer el diablo quiere que pase al marido, al pastor sobre todo. E da mulher o diabo pois o que quer é que passe ao marido, sobretudo quando é o pastor. Y si no castigas tu cuerpo E se não subjugas o teu corpo y cierras e oído. fechas o teu ouvido y corriges, e corriges, perdona querida, perdoa, minha querida, lo que estás diciendo no sigas. aquilo que estás a dizer não serve. Para, no continúes. Para, não continuas. Y vamos a orar. E vamos orar.
sea tu mujer, sean tus hijos. seja a tua mulher, seja os teus Pero es filhos. que como nuestro corazón está abierto a ser complacientes con los familiares, con los otros, con el ojo a ver la paja. Mas como o nosso coração está predisposto a ser brando com os nossos familiares, mas aos outros não, com os outros com o olho como uma lupa até ver a palha. Así que resulta que no castigamos nuestro cuerpo, pero sí castigamos el cuerpo de otros. Assim significa que não subjugamos e não corrigimos o nosso corpo, mas queremos castigar e subjugar o corpo dos outros. Con exceso de vara hacia los demás. E então vamos com a vara sobre os demais. Con vara corta para nosotros mismos y para nuestros seres queridos. E com uma vara muito curta para nós mesmos e para os Castigo nossos mi seres cuerpo, queridos. dice. Ele diz, subjugo o meu corpo. Niego mi mente, mis pensamientos. Niego Y cuando mi mente, vienen mis pensamientos pensamientos. que sabes que no son de Dios, pero no le des vueltas. E quando vêm pensamentos que tu sabes que não são de Deus, então não andes aí mais à volta. Es mejor que metas la cabeza en el agua fría, como hago yo, É melhor que coloques a tua cabeça sobre a água fria, como eu o faço, para que no me eche humo la cabeza. para que a cabeça não comece a sair fumo dela. Ahí castigo mi cuerpo hasta en invierno. Eu até subjugo e castigo o meu corpo dessa forma, até mesmo no inverno. Bajo el agua helada no piensas tonterías. Debaixo dessa água gelada não há maneira de pensar em coisas tontas. Pues eso es castigar nuestro cuerpo, Isso é subjugar o nosso corpo, castigar nuestra voluntad, subjugar a nossa vontade. que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Essa vontade que quer ir contra a vontade de Deus. Castigar nuestra memoria, Castigar as nossas próprias memórias. que quiere recordar lo que no debemos recordar. Que quer nos fazer recordar todas aquelas coisas que não devemos recordar. Vaya gimnasia que tenemos espiritual cada É día. uma ginástica espiritual que devemos ter a cada dia. Si la practicamos en esta carrera de la salvación, esa gimnasia diaria, entonces la velocidad se aumenta en nuestro correr. Praticamos essa ginástica diária na corrida da salvação, então estaremos sempre preparados. Ezequiel 6 del 1 al 3 dice así la palabra de Dios. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Los montes simbolizan lugares de autoridad. Os montes são o simbolismo de lugares de autoridade. Y por eso Jesús dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar, y se echaría. Por isso diz Jesus, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte que se deitasse ao mar e ele iria. También simbolizan personas en autoridad Também simbolizam pessoas que estão em lugar de autoridade y que están como montes, e que estão como um monte, es decir, siendo dominadores. sendo dominadores. Los montes surgieron en el mundo después del diluvio universal. Os montes surgiram no mundo depois do dilúvio universal. Se partió la tierra, que era un continente, en 5 continentes, Partiu-se a terra que era um só continente em 5 continentes. y por la convulsión tremenda del peso de gigantescas masas de agua, se quebró y se levantó por unas partes y se hundió por E otras. pela pressão gigantesca de grandes massas de água, quebrou-se então a terra e uma ficou afundadas e outras ficaram por cima das En águas. esa geografía Dios dio testimonio de cómo potestades, principados diabólicos E nessa geografia, Deus está a dar-nos Tomaram controle ensinamento da como, terra. como potestades diabólicas Porque tomaram o controle da terra. donde están los mayores demonios del mundo es donde hay montes más altos. Porque onde estão os maiores demónios deste mundo é onde há os montes mais altos. Y si no, mira a ver quién se mete contra el Dalai Lama en el Tíbet. Se não vê bem quem é que vai contra, por exemplo, o Dalai Lama que está no Tibete. Y esa religión que ha embaucado a millones de personas diciéndoles que la perfección es ir al nirvana, casi dejar de ser prácticamente. Que voltou a elas tantos milhares de pessoas dizendo-nos que bom que o cume da religião é isso, alcançar o nirvana. Pues ahí hay un principado tremendo, como Pues- hay, por ejemplo, ¿para qué voy a decir en Suiza? Porque Y aí há como hay, principado grande, tal como existe bueno, na Suíça. pues, ya sabes,
Entonces hay que decirles a los montes, Então há que dizer-lhe aos montes, primero como lugares de principados diabólicos, primeiro como lugares de principados segundo diabólicos, como personas dominadoras, segundo como que pessoas dominadoras, son instrumentos del diablo para robar y matar a multitudes. e segundo como essas pessoas dominadoras que são instrumentos do diabo para roubar, Profeticemos matar e contra destruir. ellos. Profetizemos contra eles. Últimamente nos estamos quejando del gobierno de nuestra patria, bueno, mi patria celestial. Bom, Mal ultimamente dicho patria, queixamos-nos del país donde vivo. queixamos contra o governo, bom, não é pátria, porque a minha pátria é celestial, mas bem contra o governo do lugar onde Todavía eu hay vivo. muchos cristianos que dicen madre patria a su país. Ainda há muitos cristãos que dizem a mãe pátria ao seu país. Portugal va a ser es tu madre. Vai ser a tua mãe, Portugal. Eso forma parte de la desviación diabólica de la ¿cómo se dice? Marianolatría, la maternidad divina concedida a las mujeres, a las vírgenes y diosas y a naciones. Isso é como uma maquinação diabólica que provém exatamente da marianação divina, que provém das virgens e dessas santas idólatras que exercem poder maternal. Vas por Sudamérica y Centroamérica y sobre todo en Bolivia y en Centroamérica llaman a la madre tierra, a la Pachamama. Vais Madre Tierra. pela América Latina, na América Central e na América do Sul e à terra chamam-lhe a Mãe Terra, a Pachamama. Como el diablo desvía que Dios tomó de la tierra para formar al hombre y ahora llama madre a la tierra. La tierra no es madre de nada. Como faz o diabo as desviações, porque Deus tomou da terra para formar o homem, então agora fazem da mãe, colocam a terra no lugar de mãe. La tierra por sí misma no puede dar vida ni a una hierba. A terra por si mesma não pode dar vida nem sequer uma só erva. Es Dios quien da la vida É Deus quem dá a vida en toda su creación. em toda a sua Pero lo que criação. quiero decir Mas aquilo que eu quero dizer es que esos montes diabólicos son los que están oprimiendo. é que esses montes diabólicos são aqueles que estão a En los trazer a lugares opressão. donde vivimos, en los países que vivimos. Nos lugares onde vivemos, Y nos tenemos países que onde profetizar vivemos. contra ellos. Temos que profetizar contra eles. En lugar de quejarnos de cómo es que están gobernando, cómo están haciendo barbaridades, etcétera, Em vez, profeticemos contra em vez de ellos. estar a queixar-nos das barbaridades que estão a Así fazer que e a ahí en tu murmurar, aposento alto, profetizemos com ele assim que aí no teu profetiza, aposento alto, aí no lugar porque dijo secreto, Pablo, sobre profetiza. todo que profeticéis. Disse Paulo, sobre tudo que profetizeis. Hay que profetizar diciendo vais a ser arrasados, montes diabólicos. Há que profetizar a dizer vão ser arrasados todos vocês, montes diabólicos. La espada de la palabra de Dios viene sobre A vosotros espada da palavra de Deus vem sobre vós y entonces seréis derribados de e vuestra sereis soberbia. destruídos da vossa Destruiré altivez. vuestros lugares altos, dice el Señor. Destruirei os vossos lugares altos, Y diz o vuestros Senhor. altares serán desolados. E os vossos altares ficarão em desolação. Los mayores ídolos del mundo están sobre montes. Os maiores ídolos do mundo estão sobre montes. Estuve orando con mis hermanos en Brasil, Estive com os meus irmãos no Brasil a orar, en Río de Janeiro, no Rio de Janeiro, donde está el ídolo de la cruz gigantesca. aí onde está o ídolo dessa cruz gigantesca. Llevábamos 6 meses que nos habían detenido el contenedor que enviamos para que les diéramos coima. O contentor estava um contentor que lhe tinham enviado desde Espanha que estava aí retido já fazia 6 meses e queriam cobrar-lhes multas. Y llegué y me di cuenta de que ahí teníamos una guerra contra demonios. E quando cheguei aí vi que tive a revelação que aí estava uma guerra contra demónios que era clara. Nosotros no podemos dar coima, tú no puedes dar soborno porque Não, entonces nós não podemos vas dar a ser soborno. esclavo, sobornador toda tu vida. Senão vais ser um Te escravo seguirán do pidiendo y suborno pidiendo. toda a tua vida, porque vão continuar a Además pedir dice la Biblia que suborno todo dia. maldito el que lo hace. Diz a Bíblia demais que maldito é aquele que o faz. Y subimos arriba a orar. E então subimos a esse monte a orar. Dije, esto es una lucha diabólica. Isto é uma luta diabólica. Cada año yo convocaba
reunión de pastores para invitarles a comer y ponernos al servicio de las iglesias, y no venían nada más que 2 o así, o 3. Todos os anos eu convidava vários pastores para que viessem confraternizar connosco, comer connosco e pôr-nos ao seu serviço, e não vinham mais nada do que 2 ou 3. Y ahí hay millones de pastores, E aí há milhões de pastores. casi tantos como creyentes, porque todos quieren Há ser quase tantos pastores como pastoras. crentes, porque todos querem ser pastores e pastoras. Pero Mas, no entanto, yo dije, esto es diabólico, isto é diabólico y esto solo se vence con oración. e isto somente con pode ser ayuno. vencido com jejum e Subimos oração. arriba, dimos 7 vueltas al monstruo. Subimos lá acima e demos 7 voltas a esse monstro. Cuando bajé llamé a mi mujer, E quando eu vim cá para baixo, chamei a minha esposa. que hacía días que no la llamaba, no vino conmigo ese viaje. Nessa viagem não me acompanhou e já levava vários dias que não a chamava. Y me dice nada más llamarla, tú me has llamado por teléfono. Digo, ¿yo qué va? ¿Cómo te voy a E llamar? disse-me, tu chamaste-me, tu já me chamaste por Y telefone. dice, sí, tú estabas orando arriba, Sim, tu En chamaste-me, el, tu ¿cómo estavas se a orar llama em ese cima, monte? no Cristo Rei. el Corcovado, ¿no? El Corcovado. O monte chama-se Corcovado, onde está o Cristo Rei. Eso es. Tú estabas ahí orando, atando, reprendiendo y Estavas a gritando allí. orar, a atar e a arrepender e a repreender e aí a Dice, clamar. sonó el teléfono, lo descolgué y te oí y me puse a orar contigo allí con Ouvi o toda mi telefone fuerza. e te ouvi orar e eu pus-me aí juntamente contigo a orar com todas as minhas forças. Pues yo no te he llamado, cariño, E eu disse-lhe, mas olha, eu não te chamei. pero Dios me dio la señal. Mas Deus deu-me o sinal Habíamos vencido. que tínhamos vencido. Al día siguiente nos entregaron el contenedor. No dia seguinte entregaram-nos o contentor. Tuvimos una reunión de pastores. Tivemos uma reunião de pastores, Vinieron más de 40 vieram mais de 40 pastores. y hubo una especial relación. E aí encontramos uma relação especial. Los montes dividen países. Os montes dividem países. Los capos religiosos dividen iglesias. Os capos religiosos dividem igrejas. Hay que profetizar contra los montes. Há que profetizar contra os montes. Es importante más que nunca hoy. É hoje importante mais do que nunca. Y sabes que las ermitas y los lugares de conjuros, de hechizos y sacrificios humanos generalmente los hacen sobre los montes. Sabes que as ermitas e os lugares onde se faziam sacrifícios, conjuros e feitiçarias normalmente eram estabelecidos nos montes. Profeticemos y demos gritos de victoria. Profetizemos e demos gritos de vitória. Como dice Isaías 52 del 7 al 10. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. ¿Dicho hasta el 10 o hasta el 8? Clamai cantando, exultai juntamente os desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fíjate las consecuencias de la batalla de los montes. Vê bem a consequência daquilo que vai acontecer nas batalhas dos Gritemos la montes. victoria desde lo alto de los montes Gritemos a vitória e proclamemos desde os altos dos montes. y cantemos alabanzas desde lo alto de los montes. E louvemos cantando alabanças ao Senhor desde os altos dos montes. Y el Señor desnudará su santo brazo E o Senhor irá desnudar o seu santo braço delante de todas las perante naciones. os olhos de todas as nações. Yo tengo respuestas de oración de que Dios haya quitado políticos a uno en 15 días, al otro, como ya había crecido un poquito en la fe, nada más que oré, en una semana lo quitó. Tenho respostas de orações que fiz para retirar políticos. Um aconteceu em 15 dias e outro, como já tinha crescido na estatura de fé, pois logo no outro dia. ¿Quién tiene verdaderamente la autoridad en el mundo? ¿Los políticos? Quem ¿Los tem demonios o Cristo Jesús? verdadeiramente autoridade neste mundo? Os políticos, os demónios ou Cristo Jesus? Toda potestad me es dada en el cielo y en la Diz, tierra, todo dijo poder e Jesús. autoridade me é dada no céu e na terra. Por tanto, id, no temáis. Portanto, ide, não temais. El problema es que la iglesia está tan dormida
O problema é que a igreja está tão adormecida que simplemente no tiene fuerzas para pelear la batalla de la fe. que simplesmente não tem as forças necessárias para pelejar Porque a batalha da durante la fé. semana se dedica a buscar riquezas terrenales, dinero. para Porque durante a comprar. semana, pois dedica-se a buscar riquezas terrenais para poder comprar. Y como este mundo se está volviendo tan competitivo y exigente, trabajan como los egipcios, haciendo ladrillos sin paja. E como este mundo cada vez se torna mais exigente, pois a cada dia trabalham exatamente como Hasta faziam os tienen que egípcios. tener 2 empleos o lo que sea para poder Para sobrevivir. fazendo tijolos com palha e lama. Chegam muitos a ter que ter 2 trabalhos para se poder sobreviver. Así que llegan agotados. Assim depois chegam ao fim do dia e já ¿Cómo estão van a doblar esgotados. rodilla y quemarse en la oración? Como vão então dobrar os joelhos e aí queimar-se num clamor da oração? Todo mi trabajo para Cristo resulta que es muy fatigoso, sí, Todo o meu trabalho para Cristo resulta que me fatiga muito, y sim. produce cansancio santo. Sim, e produz em mim cansaço, Pero mas é lo que cansaço más santo. me agota es la oración. Mas aquilo que mais me leva ao esgotamento é a Cuando oras oração. en el Espíritu, Quando tu oras no Espírito, puedes acabar hecho un trapo después, podes acabar como um trapo aí, porque te pois, queman el altar. porque estás aí a queimar-te no altar. Pero bendito después resultado que da Dios. Mas abençoado é o resultado que depois Deus dá. Cantémosle alabanzas Cantemos alabanças, y caerán los louvores, muros de Jericó. e os muros de Jericó cairão. Profeticemos y oremos con la autoridad de Cristo. Profetizemos e oremos com a autoridade de Cristo. Y entonces podremos bajar de los montes a los valles. E aí então podemos baixar desde os montes aos vales. Y tomaremos buen botín de guerra. E aí tomaremos uma boa recompensa de guerra. Botín de A guerra. recompensa de guerra. Después de las guerras, ¿por qué crees que son las guerras? Para botín, nada más. Por que é que crees que fazem as guerras? Para que depois possam levar Para quitarle las recompensa. riquezas al vecino o al país que se invade. Para poder então retirar as riquezas desse país que foi invadido, que foi conquistado. Esas son las guerras diabólicas del mundo. Essas são as guerras diabólicas deste mundo. Pero las guerras santas en Cristo también es para tomar botín, quitarle las almas al diablo. E aí também essa guerra santa em Cristo é assim, é para tomar essa recompensa, poder retirar essas almas das garras do diabo. Quitarle los recursos económicos. Tirar dele os recursos económicos. Porque todo es de Dios, Él es un ladrón. Porque tudo lhe pertence a Deus, ele é somente um ladrão. Orar y decirle al Señor, cumple tu palabra. Orar e dizer-lhe ao Senhor, por favor, que a tua palavra seja cumprida. Tú dices que el impío atesora para el justo Tu dizes na tua palavra que o impio atesoura para o y tú justo. me has hecho justo por tu E sangre. tu fizeste-me justo por meio da tua Y sangue, conoces mis manos y mi corazón Y que conoces as minhas mãos e o meu recibo de tu coração, gracia para dar de que tu gracia. recebo de tua graça para dar da tua graça. Arrebata las riquezas al impío Arrebata as riquezas ao impio y ponlo en las manos fieles de tus e siervos. ponha nas mãos fiéis dos Eso teus es guerra servos. espiritual. Isso é uma guerra espiritual. Segunda de Crónicas, unos versículos más, 20 del 13 al Mais, 17. e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezael, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeel e filho de Matanias, levita, os filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Todos los niños, los jóvenes, todos juntos. Todos estavam juntos, as crianças, as mulheres, os seus filhos jovens. Me duele ver cómo los padres permiten que sus hijos con 14, 15 años no asistan
a las reuniones. Dá-me uma grande dor ao ver como os pais permitem que os seus filhos com 14 e com 15 anos não vayam assistir às reuniões. Ni siquiera deben de faltar ni con 4 años, Eu digo que nem devem sequer faltar, nem sequer quando têm 4 anos. porque ahí aprenden a estarse quietos, Porque aí eles aprendem a estar em a quietude, tener respeto, a ter respeito. y porque no son tontos. E porque na realidade eles não são tontos. Desde los 4 años se va formando el carácter de una persona. Desde os 4 anos começa-se a formar o carácter de uma pessoa. Y es importante que estén reunidos. E é muito importante que aí se congreguem. Está bien sacarlos a la escuela dominical si son pequeños, Está bem que os levemos a uma escola dominical quando eles são muito pequenos. pero a partir de los 13 años Mas a partir dos 13 anos, tienen que celebrar su misvat, que es ya pasar del estado infantil a ser hombres y têm que mujeres. celebrar o seu mitzvah, que é já passar do seu estado infantil e ser homens ou ser mulheres. Y acudir como adultos a todas las actividades E aí espirituales acudir del pueblo de Dios. acudir e congregar-se com os adultos em todas as atividades espirituais do povo de Deus. Este pasaje que hemos leído termina diciendo que el lugar de la victoria lo llamaron Beraca. Esta história termina que o lugar da vitória termina por dar-lhe o nome de Beraca, Bendición abundante de Dios. que significa bênção abundante de Deus. Beraca significa en realidad bendiciones. Beraca na realidade significa bênçãos. Lo llamaron así porque en la victoria tuvieron un botín extraordinario de toda clase de recursos. Chamaram-lhe assim porque nessa vitória obtiveram um grande botim de guerra onde tiveram recursos extraordinários. Yo prediqué en Uruguay en una finca donde hay retiros de jóvenes que se llama así, Beraca. Eu preguei já no Uruguai num retiro de jovens numa quinta que se chama assim, o seu título é Beraca. Bonito nombre. É um nome muito bonito, Pero lo más importante mas aquilo que é mais importante, es que sea el fruto de una victoria espiritual, que seja o fruto de uma vitória que é uma vitória espiritual, de oración de oração y de proclamación profética y de la palabra de e Dios. de proclamação profética e da palavra de Deus. Ahí donde estás te invito a reflexionar y terminar con Primera de Reyes 20 del 13 al 15. Convido-te onde estás a que possas refletir e orar comigo aquilo que está escrito em 1 de Reis 20, do 13 ao 15. E eis que um profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse o Senhor: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Si Dios le da la victoria a un rey malvado como Acab, Se Deus dá a vitória a um rei malvado como era o rei Acabe, por compasión hacia el pueblo que él gobernaba, que era el pueblo de Dios, por compaixão dirigida ao povo que ele governava, que era o povo de Deus, ¿cómo no nos la dará a nosotros, como não nos vai a dar a nós, que somos reyes y sacerdotes sagrados a su voluntad? que somos reis e sacerdotes consagrados à sua vontade? Él tiene la victoria ya para ti. Ele tem a vitória já para ti. Déjate que Él te la conceda Permite que seja Ele a concedê-la y que tú la recibas. e que sejas tu a Muchos recebê-la. la tienen y no la reciben. Muitos têm a vitória, mas não a recebem. Acepta hoy la victoria contra ti mismo, Hoje aceita a vitória contra ti mesmo, que es tu peor enemigo. que tu és o teu pior inimigo. Acepta hoy la victoria contra el sentimentalismo familiar, Aceita hoje a vitória contra o sentimentalismo familiar, contra la intelectualidad y la hipocresía religiosa. contra a intelectualidade e a hipocrisia religiosa. Y déjate liberar E deixa de ser livre para que vueles en el viento y la voluntad de Dios. para que possas voar no vento e da vontade de Deus.
para que Él haga su perfecta voluntad contigo, para que Ele faça a sua perfeita vontade contigo, que es lo mejor para nosotros. que é o melhor para nós. Eso es lo glorioso y la felicidad, Isso é aquilo que é glorioso e aquilo que podemos unicamente chamar de felicidade. porque Él es bueno, Porque Ele é bom solo quiere nuestro bien. e Ele só quer o nosso bem. Y que podamos decirle cada día, E que possamos dizer-lhe a cada dia: venga a mí tu reino, venha a mim o teu reino, hágase según tu seja voluntad. feito segundo a tua vontade. Donde tú quieras que yo vaya, Onde tu queres que eu vá, iré. eu irei. Lo que tú quieras que yo diga, Aquilo que tu queres que eu diga, eso diré. isso direi. Hágase según tu palabra. Faça-se segundo a tua He palavra. aquí tu siervo. Eis aqui o teu servo. Hay que mandar misioneros por todo el mundo y cada vez hay menos. Há que enviar missionários por todo o mundo e parece que cada vez há menos. Tú estás hoy dispuesto a morir de verdad a tu yo Tu estás hoje disposto a morrer verdadeiramente ao teu eu y vencer esa batalla e vencer essa batalha para después ser vencedor de los espíritus malignos. ¿Cómo venceremos a los enemigos si no vencemos nuestro propio corazón? para depois ser vencedores dos espíritos malignos? Como vamos poder vencer aos inimigos se não vencemos o nosso próprio coração? Es cierto que nosotros no podemos vencer nuestro corazón por nuestras fuerzas, pero sí queremos. É verdade que não podemos vencer o nosso coração pelas nossas próprias forças, mas se nós queremos, Él lleva nuestra mente cautiva a su mente. Ele leva o nosso entendimento cativo aos seus pensamentos. Y Él hace morir en nosotros las obras de la carne mediante su espíritu. E Ele faz morrer em nós as obras da carne mediante o seu espírito. Ahí donde estás. Aí onde estás, Toma una decisión. toma hoje uma decisão. No un evangelio religioso, Não um evangelho religioso, sino un pacto a muerte. senão um concerto, uma aliança até a morte. Juntadme a mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Juntai os meus santos que fizeram um concerto comigo com sacrifício. Dice el Salmo 50. Diz o Salmo 50. Los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Aqueles que fizeram um concerto comigo com sacrifício. Muchos en ese pacto dicen, ya se sacrificó Jesús. Muitos nesse concerto dizem, bom, não, já se En sacrificou ese Jesus. pacto tiene que haber sacrificio de ambas partes. Nesse concerto tem que haver um sacrifício de ambas as Él partes. dio su vida, nosotros también tenemos que Ele darle deu la a sua nuestra. vida e nós também temos que dar-lhe a nossa. Es como en un matrimonio. Imagínate que se matrimonio. sacrifica la mujer y el hombre dice, no, tú te casas, yo no me caso. E imagina que somente sacrifica a mulher e o homem diz, bom, tu casas-te, mas eu não me Es caso. un pacto de sacrificio mutuo. É um pacto de sacrifício mútuo. Hoy dile, Señor, me pongo en el altar, Hoje diz-lhe, Senhor, eu coloco-me no altar, en sacrificio vivo em sacrifício vivo, y diario, um sacrifício diário, que es mi culto racional. que esse é o meu culto Lo hago racional. voluntariamente Faço de forma y te voluntária pido que tomes como olor grato el sacrificio de mi vida e peço que tu tomes como fragrância grata o sacrifício da minha vida, para la gloria de tu nombre. para a glória do teu nome. Ponte de pie donde estás para Coloca-te aí de decírselo. pé. Heme Estás aquí, Señor. Para dizer-lhe, eis-me aqui, Hágase en Senhor. mí según tu palabra. Faça-se em mim segundo a tua He aquí palavra. tu siervo. Eis aqui o teu servo. Donde quieras que vaya, iré. Onde tu queres que eu vá, eu Si irei. Dios te llama para ser misionero, no lo impidas de ninguna manera. Se Deus te chama para seres missionário, não impeças de nenhuma forma. Porque ese será tu bien Porque esse será o teu bem y el bien de tu casa e o bem para a tua casa y la gloria de Dios. e também a glória de Deus. Gracias por mis hermanos, Padre. Te agradeço pelos meus irmãos, Pai. Por favor, úngelos. Por favor, derrama a tua unção, Porque tu unción rompe el yugo. porque a tua unção quebra o jugo. Tu unción rompe el yugo de nuestro ego. A tua unção quebra o jugo do nosso ego. Rompe el yugo con el mundo, con el dinero. Quebra o jugo que temos com o mundo, com o dinheiro. Tu unción rompe todo yugo terrenal, animal y A diabólico. tua unção quebra todo o jugo que é animal, terrenal e diabólico. Y nos hace libres para llevar tu yugo, que es ligero. Faz-nos livres para levar o teu jugo, Que que é é ligeiro, fácil. que é fácil. Unidos a ti, Unidos a ti, tú llevas todo, la carga. tu levas toda a carga.
Y nosotros como niños solamente unidos a ti. E nós, como crianças, somente unidos a ti. Bendice mis hermanos, Padre. Senhor, abençoa os meus irmãos, Pai. Que la riqueza de este congreso que tú nos has dado E que a riqueza deste congresso que tu nos destes sea guardada en los corazones seja atesourada nos corações para ponerla por obra. para colocá-la por obra. Gracias. Graças te dou. En el nombre de Cristo. No nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Que Dios Amém. les bendiga. Deus os abençoe.